AI 4.0, o futuro da assessoria de investimentos no Brasil. Esse projeto foi realizado pela ABAE, Associação Brasileira de Assessores de Investimentos, com incentivo da B3 Educação e com o apoio de Gorilla, Ouro Preto Investimentos, Champs Advogados, Kinitro Capital. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do nosso projeto AI 4.0, o futuro dos investimentos. A gente aí trazendo, sempre pessoas de mercado financeiro. E hoje, ao lado, estou novamente, ao lado de Isaac Costa. Tudo bem? Tudo bem? Tese concluída. Agora eu sou doutor. Parabéns. Doutor ao quadrado. Advogado e doutor. Só nós sabemos o quanto você se dedicou a essa tese, né? Bem que o doutorado é igual à morte. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Entendeu? Se quiser morrer, vem fazer um doutorado. Maravilha. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Então, registrar esse fato especial. Muito obrigado. Hoje a gente está aqui com o João Peixoto, que é da Ouro Preto Investimentos aí, que está apoiando o projeto com a gente, Ele é um dos nossos parceiros para esse projeto. Em primeiro lugar, obrigado pela presença. E queria, vamos saber um pouquinho da Ouro Preto Investimentos, aí além de ser nossa parceira, também falar um pouco da história, a sua história de mercado, passar para quem está começando, porque a ideia desse projeto que tem o apoio da B3, da ABAE e outros parceiros que também vão aparecer aqui no vídeo, é para os assessores de investimentos que estão começando ou também aqueles que querem se reciclar. Então, a gente vai falar com um universo muito amplo aí para o mercado financeiro, ou seja, é a base hoje de finanças, Então, assim, a importância de pessoas com o seu know-how, com a sua história de mercado, conhecimento, para transmitir para todos eles aí, é de extrema importância. Obrigado mais uma vez. Aí. Não, eu que agradeço o convite aí e vamos lá. Eu tô nesse mercado de capitais aí há bastante tempo, Numa época que você tinha umas 200 e poucos assessores, acho desde a criação. A minha mulher, ela é assessora de investimento, agente autônoma, Ela é o número 200 e pouco lá do mercado. Numa época, das primeiras, o mercado estava começando. Que ano isso a gente está falando? Século passado. Melhor assim. Melhor. Acho que era 95, por aí, uma coisa assim. Eu não sei. Eu vou começar a contar aqui, vocês vão começar a situar melhor. Sim. Tá, o que acontece? Na verdade, minha formação é Direito, Eu fiz São Francisco, fiz USP, Eu falo que antes de me deformar, Eu brinco. Eu trabalhei em grande escritório, na época era o maior escritório na área de mercado de capitais. Então, o que era o mercado? Eu conheço bem o mercado antigo, o mercado de capitais antigo. O mercado de capitais era... Você tinha as ações na bolsa, Você tinha de tempos em tempos, a cada 10 anos tinha uma onda de IPOs, mas tinha anos que já não tinha essa onda, Estava demorando. E na renda fixa, em outros títulos, você só tinha debêntures de 200 empresas, o fundo de renda fixa, fundo multimercado e fundo de ações. Você não tinha tudo que veio depois do ano 2000. E aí eu vou chegar lá, Aí eu vou contando a história, vou chegando lá, Então, o que eu fazia nesse escritório? Fiquei pouco tempo nesse escritório, depois montei o meu escritório, passei em outros... nas IMES, trabalhei em outras empresas e continuei advogando na área de mercado de capitais. Mas o mercado de capitais era uma coisa ainda muito incipiente, Você só tinha, as corretoras só faziam corretagem, não tinha um home broker, então para você fazer uma operação na bolsa, você tinha que ligar ali para o operador, aí você dava uma ordem, A corretagem era muito alta, Sim. Porque não tinha ainda concorrência do home broker, e o mercado começou a mudar, Você tinha poucas empresas que tinham emitido debêntures, não tinha como você emitir isso de uma forma não burocrática, você tinha que fazer uma oferta pública normal, com prospecto, tudo era muito burocrático, só tinha 200 empresas, como eu falei. Então, esse mercado era restrito a título público e debêntures de grandes companhias, poucas companhias. E comecei a advogar nessa época, comecei a advogar para corretoras, DTVMs e tal, e vi esse mercado mudando,
Em determinado momento, começaram a ter certificações, começaram com o CPA 10, o CPA 20, todo mundo teria que ter certificação. Aí teve um incentivo, criaram aí o assessor, diretor de investimento, né? Você tinha poucas gestoras de recursos independentes, acho que tinha umas 6 no máximo. Para você ter uma ideia, hoje tem 1.000 gestoras. Tem 1.000 gestoras 1.000 hoje? gestoras já hoje. Agentes autônomos, como eu te falei, aí era um número muito restrito, o Ancor que certificava, né? Uhum. Que certificava. Eu não sei exatamente quando que começou, né? O agente autônomo. Você não tinha realização de consultora, era um negócio também muito pouco, sim, explicava muito pouco o que o consultor de investimento fazia, era uma instrução muito antiga, de uma página, né? Analista de investimentos também era uma coisa um pouco mais bem explicada, mas esse mercado, era essas corretoras já assim, acostumadas a ganhar aquele dinheiro fácil ali, porque a taxa de corretagem era 0,5. Então, digamos, se você quisesse fazer um day trade com ações da Petrobras, você ligava para o operador, quero comprar 1 milhão, e gastava 5 mil reais, né? Aí, à tarde, se você falasse, quero vender aquele 1 milhão, você gastava mais 5 mil reais, né? Então, os corretores estavam mal acostumados com isso. Aí veio o home broker, começou a revolução. E nisso, muitas corretoras, é claro, todas aquelas corretoras que não souberam se adaptar, hoje não existem mais, né? Você sabe, SLW, Gradual, Souza Ramos, Magliano, quantos ficaram pelo caminho aí? Exatamente porque elas não souberam se adaptar a esse novo tempo, né? Que hoje, basicamente, você vai para a área de investimento, como a XP faz uma plataforma de investimento, ou você vira um prestador de serviço para o mercado de capitais, administrando fundo, custodiando, que foi a opção, por exemplo, da Singular, que é a antiga Socopa, né? De outros que conseguiram se adaptar aos novos tempos aí. E eu lembro que ali teve uma época que aí veio a Mirai, né? A Bolsa estava começando a crescer, e a Mirai projetava que a gente ia ter 5 milhões de investidores, né? Mirai é o maior grupo financeiro da Coreia do Sul, né? Para quem não conhece. São gigantes. E aí a Mirai chegou no Brasil, exatamente na época do home broker, imaginando que a Bolsa começou a ter, foi uma onda de IPOs ali, e que a Bolsa ia chegar a ter 5 milhões de cadastros ativos. E aí, isso já estava mais ou menos 2000 e pouco, tá? E o home broker já estava comendo solto, e as corretagens estavam diminuindo. Só que eu advogando nessa área, aí eu comecei, aí surgiu o que aconteceu. A CVM começou a abrir praticamente assim 1000 possibilidades para o mercado de capitais, assim. O mercado de capitais era esse mercado incipiente ali, né? Começou a desburocratizar, você podia fazer 476, que aí você já não tinha toda aquela burocracia para você, por exemplo, emitir debêntures. Então, para você ter uma ideia, hoje você tem mais de 1000 empresas que emitem debêntures, tem 1 trilhão em debêntures, né? Então, isso, graças a essa desburocratização, todas as empresas que antes emitiam debêntures... Foi a CVM que deu essa oportunidade para... Exatamente, a CVM começou a criar, né, a legislar e abrindo, digamos, porque se você pegar o mercado financeiro ele tem 2 braços, né, o mercado bancário e o mercado de capitais. O mercado de capitais era muito travado no Brasil, né, você tinha só títulos públicos, né, você nem acessava os títulos emitidos assim por os grandes bancos. Os grandes bancos preferiam vender os títulos para os clientes, né? Porque abaixo da Selic, do CDI. Então, e ações, né? E você tinha, às vezes, longos períodos sem empresa nova entrando, sem IPO, 10 anos, 15 anos, 20, tem um período longo aí, que nada acontecia. Telebrás. Aí ficava só aquelas grandes empresas, né? Só Petrobras, aí todas que acho que esse marco importante foi, você falou, né? 476, que é a instrução de ofertas públicas de distribuição com esforços restritos. Que hoje virou o rito sumário. Rito sumário. Agora teve uma resolução 160, que agora você vai ter um rito sumário que você já pode começar a distribuição, não precisa de autorização da CVM. E o rito ordinário é aquele que você precisa de autorização da CVM. E eu advogando ali para corretoras, comecei a advogar para um pessoal que quis montar uma corretora nova e a CVM começou por exemplo, em 2008, a CVM falou, olha, você pode fazer um fundo aqui chamado FDIC, que você pode comprar créditos.
Em 2006, ele falou, você pode fazer um FDIC aqui e comprar qualquer espécie de crédito, chamado FDIC não padronizado. Em 2003, a CVM lançou, falou, agora você pode fazer um negócio chamado um fundo de investimento em participações, que você pode comprar empresa de capital fechado, né? Então em 2004, saiu o CRI, o CRA. Então, o mercado ele foi se ampliando. O mercado, que era muito restrito, né? Hoje, você tem 1 milhão de papéis para comprar, que exatamente os papéis são oferecidos ali. Se você pegar ali, são oferecidos para os assessores, na plataforma, né? Você tem oferta pública de 1 milhão de papéis, 1 milhão de tipos de fundos diferentes. E eu vivendo tudo aquilo lá, comecei a advogar para um pessoal que queria, que montou uma DTVM, uma corretora, e com o propósito de prestar serviço para o mercado de capitais. Já vislumbrando falando, olha, esse mercado está mudando, não dá para viver tanto de corretagem. Até que a corretagem foi caindo, a ponto de ser uma corretagem zero hoje, né? Hoje, um fato igual aconteceu nos Estados Unidos, né? Veio o que é o paradoxo, né? Veio o Robinhood. Exato. Se você é uma corretora, você tem que viver de corretagem. Tem que viver de corretagem. Como você vai ganhar dinheiro se a sua corretagem é zero? Aí tem aquele... Aí tem aquele problema lá, que eu nem sei o nome direito, que é você... O RLP. Que é uma coisa que a SEC nunca gostou, a CVM nunca gostou e eles aceitaram. Que é uma coisa que cai entre nós. Um conflito de interesse. Né? Uma coisa que não era para existir. Isso, né? Não era para existir. Mas isso... foi a corretora Robinhood que começou isso nos Estados Unidos, eu acho. Né? E aqui no Brasil, depois, a XP também começou a fazer. Só que o que aconteceu com o mercado, especialmente o mercado brasileiro? É um mercado que só tinha ações, né? Ele ampliou, começaram a surgir 1 milhão de papéis. E esse processo ainda está acontecendo. Então, o que a gente está vendo hoje, né? Estou até participando de outro evento, ela estava falando exatamente sobre isso. Você está vendo a ascensão do mercado de capitais vis-à-vis em comparação com o mercado bancário. Todo o mercado financeiro brasileiro era totalmente um mercado bancário. Sim. Né? Sim. E veja o seguinte, tanto o banco como a gestora de investimento, elas são o quê? São gestores de recursos de terceiros. Todo banco é um gestor de recursos de terceiros. A diferença é que você tem um gestor independente que vai investir em ativos ali e você tem o banco, né? que é uma operação um pouco mais complexa. E esse processo, especialmente de FDIC, é o processo de securitização de créditos. Se você olhar o mercado americano, todos os créditos já são securitizados, que nada mais é do que você emitir um valor mobiliário lastreado numa carteira de créditos, tá? Porque é muito mais eficiente, né? Você faz um crédito e vende diretamente para o mercado. E se você fizer um comparativo também, se você dá um overview no mercado americano, olhar o que aconteceu no mercado americano nos últimos 30 anos, 20 anos, você vai ver que as gestoras independentes, elas ficaram bem maiores do que os bancos, né? Então, se você pega a BlackRock, a Vanguard, também falei isso agora de manhã. BlackRock hoje a Vanguard, se você pegar a State Street, se você pegar a Pinco, né? Elas são maiores do que os bancos americanos. Então, se você pegar a BlackRock, a BlackRock tem 10 trilhões sob gestão. O maior banco americano, que é o JP Morgan, tem 3 trilhões e meio. 3 vezes mais. 3 vezes mais. Se você pega a Vanguard, ela tem 8 trilhões sob gestão. O segundo banco americano, que é o BOFA, que é o Bank of America, tem 3 trilhões. Ou seja, 2 vezes e meia mais. E aí você vai ver que tem... Então, esse fenômeno aí também... Isso aconteceu nos Estados Unidos, mas já aconteceu nos Estados Unidos, né? Isso não está acontecendo no Brasil, tá? O mercado de capitais está crescendo no Brasil, né? Pegando, você desculpa só te interromper, pegando o gancho, né? Uma pergunta, existe hoje uma corretora, uma gestora que seja maior que banco aqui? Ou, aliás, o maior banco que nós temos aqui é Itaú, a maior gestora, Bradesco, Itaú, a maior gestora independente, para a CVM, todos os bancos são gestoras, né? Claro. Até porque elas têm fundos de investimento, fazem gestão de recursos de terceiro da mesma maneira, né? Eu nem entendo como eu acho que a CVM entende, ela deve considerar só os fundos para ela classificar os bancos. Os bancos, e se você pegar, qual que é a maior gestora hoje no Brasil? É o Banco do Brasil, né, que tem a maior quantidade de dinheiro em fundos aí dos clientes, né? Mas o Banco do Brasil tem quanto, na verdade, em ativos? Mais de 2 trilhões, tá? O que eu quero dizer
que nos Estados Unidos, uma gestora para superar o Banco do Brasil teria que ter hoje no Brasil mais de 2 trilhões, né? Porque o mercado bancário no Brasil, o que é, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco. Eles devem ter lá 9 trilhões, né? 9, não sei se já chegou a uns 10 trilhões em ativos, 9 trilhões em ativos. Dividido entre esses bancos aí, que tem esses quatro grandes, acho que deve ter fatias semelhantes, talvez a Caixa tenha um pouco menos, o Santander um pouco menos. Mas vamos botar 2 trilhões, né? Isso não precisa, a gente precisa ser preciso aqui, né? 2 trilhões. Então, uma gestora teria que ter 2 trilhões. 2 trilhões. Né? Eu acho que o gestor independente que deve ter maior valor deve ser, não sei se é a SPX... Ou Fundo Verde, ou SPX. Verde, ou não, só curiosidade. Não sei, mas eu acho que a SPX deve estar com quase 100 bi, né? Legal. Então, assim, muito abaixo. É para fazer o comparativo do crescimento que a gente estava falando, que você está falando. Isso aí. E você percebe que as gestoras cada vez mais têm mais um volume maior de recursos. Mas eu queria fazer uma pergunta exatamente nesse sentido, né? Até para a gente tentar entender um pouco esse movimento. O que, na sua visão, as gestoras independentes no Brasil podem fazer para tentar exatamente escalar o seu volume de ativos sob gestão e competir com os bancos? Porque os bancos, eles se aproveitam de economias de escopo e de todo o relacionamento que eles têm e principalmente do poder do crédito. O que as gestoras podem fazer? Isaac, isso já está acontecendo. É? Os bancos estão no corner, apanhando. Tá. Ou seja, o problema dos bancos hoje é o seguinte, aquilo que eles tinham de diferencial competitivo se perdeu completamente, virou um problema. Tá. O que o banco tinha que dava ao banco uma vantagem competitiva? Uma infraestrutura que ninguém conseguia rivalizar, fazer. O que era essa infraestrutura? Uma agência, né? Você ter agência com guarda, com transporte cofre, de valores, computação, mainframe, aqueles negócios todos, aquela punhagem de coisas. Tudo isso deixou de ser uma vantagem, virou um problema. Custo. Por isso que virou custo. Por isso que os bancos estão fechando 3 mil agências por ano. Né? Por quê? Porque só 1% das operações bancárias hoje são feitas na agência. 99% das operações são feitas canais digitais. Então, para que você vai ter uma agência? Né? Só para atender o velhinho lá que não quer mudar de estilo de vida, quer falar com o caixa? Né? Na Europa é assim, os caras mantêm uma agência. Eu sei que as cooperativas... O velhinho chega e vai bater um papinho, né? No Banco do Brasil, assim, os caras chegam... Você também gosta? Eu venho 3 vezes na agência. Eu venho 3 vezes na agência para conversar com o caixa. Olha só. Né? Eu, por exemplo, não vou na minha agência há 10 anos. Né? E quando eu vou é para resolver um pepino. Prefiro não ir. Alguma coisa grave. Quando vai lá, o negócio a coisa está feia. A coisa está feia. Então, eu acho que esse mercado está mudando. Tá bom. E isso favorece muito as gestoras, e cada vez tem mais gestoras. E hoje, assim, o mercado está aberto para as gestoras. Ainda mais na parte de FDIC, você pode fazer operações de crédito, FIP, FIAGRO, o mercado todo está aberto para as gestoras. O crescimento, é claro que se fosse muito rápido também, os bancos estavam lascados. Então, assim, eu acho que você vai ter realmente, assim, haverá um crescimento. Olha, basta ver o crescimento que houve na XP, né, e no BTG, na área de captação ligada ao mercado de capitais. Sim, né? Um crescimento muito acelerado. Né? O XP está com o quê? Um tri e pouco, ou seja, daqui a pouco já está chegando no volume do Itaú, do Bradesco. É claro que é um tipo de recurso diferente. Né? O mercado de capitais é mais eficiente. Né? Você ter lá 2 trilhões e o banco poder fazer o que quiser, dá muito mais liberdade para o banco, dá muito mais segurança também ali para o investidor, mas, em compensação, também o banco ele é obrigado a ter um spread bancário. Né? O spread bancário do banco, que é a razão de ser. Ele tem que pagar pouco para o investidor, né? E tirar o máximo do tomador. Né? No mercado de capitais já não tem tanto esse negócio, já tem mais um alinhamento de interesses. Né? Às vezes está todo mundo junto ali, né? Você pode, você pode entregar muito mais para o investidor, em matéria de rentabilidade,
e cobrar menos do tomador, já tem mais um alinhamento ali de interesse, eu acho, né? Então, você diminui esse spread, né? Dependendo da operação, é 100% de alinhamento ali, né? Legal. Mas eu acho que esse fenômeno aí, isso aí é inexorável, é reversível, vai acontecer porque cada vez mais os bancos eles vão ter que retrair, né? Cada vez mais você tem iniciativas. Um gerente de banco quer fazer um FDIC, um cara que é da área do agro, ele pode ter uma tese de investimento que quer fazer um FIAGRO, aí ele pode montar uma gestora ou não montar uma gestora, fazer uma sociedade com uma gestora, que tem uma tese de investimento, né? Todo esse pessoal que está saindo aí do mercado bancário também, porque também fecham 2.000 agências por ano, também tem que demitir, tem que demitir também 20 mil pessoas, né? Nossa. São 20 mil pessoas que estão no mercado ali que vão tem que ir para algum canto, né? Certo. Ou vão virar assessor de investimento, ou vão trabalhar numa gestora, certo, né? E... Você acha que a gente está importando essa tendência? Essa tendência vem de fora e não tem como correr? Sim, não tem como mudar, né? Porque nos Estados Unidos o mercado de capitais sempre foi um mercado pujante, assim, foi um mercado forte, né? Então, e às vezes, mas esse crescimento das gestoras aí, como a BlackRock, né? É uma coisa de 30 anos para cá, né? Esse crescimento. Tem gestora que tem muito mais anos aí de criação, mas se você compara o tempo de existência de uma BlackRock, deve ter, sei lá, 35 anos, você compara com o JP Morgan, tem 100 e tantos anos, né? Esses bancos são centenários. Né? Ô, João, assim, a gente está... Você falou da época do IPO, na época que a gente teve, não tinha IPO no Brasil, e aí depois de uma época que teve um monte de IPO. Não, é que a IPO, ele é cíclico, né? Assim, você tem a períodos, abertura... né? Janelas. Janelas. Quando é que acontece a janela? É quando todo mundo se empolga com o mercado. Está todo mundo crescendo, a Bolsa está crescendo. Quando a Bolsa passa 2 anos subindo, dando 30% ao ano de resultado... Primeiro o governo do Lula, né? Teve muito IPO naquela época. Pois primeiro governo do Lula, aí você tem os momentos, né? Isso é cíclico, né? Teve agora, só que agora deu um voo de galinha ali, né? Sim. Estava começando... Esses que tiveram agora recentemente, tanto é que né? 50, 100 empresas aí estavam ali na fila para fazer IPO e voltaram atrás. Puxaram de mão. Essa semana só a notícia, né? A gente está gravando o podcast, as notícias estão saindo. A gente não sabe. Hoje, por exemplo, o arcabouço fiscal, né? Então, essa semana saiu do Alibaba, que ele está fazendo uma reestruturação, e que essa reestruturação vai permitir alguns IPOs de empresas. Então, a Nasdaq, a Bolsa ficou animada lá fora essa semana. Então, teve alta ontem, alta hoje, né? E aí, a perspectiva é que comecem a surgir novos IPOs no mundo inteiro, né? E levando em consideração que a gente tem uma bolsa aí que veio também de um monte de voo de galinha agora recentemente. E parece que está começando, sei lá, pegar um certo otimismo agora, ou enfim, não dá para saber. Eu acho que o mercado de ações esse ano e ano que vem, sem chance. Mas eu digo pela possibilidade de novos entrantes, porque como a gente está fazendo um material para novas pessoas que querem entrar como assessor de investimentos... Não, eu acho que Não, assim, os assessores de investimento têm que conhecer todos os ativos que tem no mercado, né? Isso renda variável, renda fixa, porque o que vai acontecer? Você vai ter... Tem 1 milhão de ativos no mundo aí, se você pegar lá o ISIN, aquele código lá, né? Você vai ter ativo, você tem 1 milhão de ativos. A tendência é que o mercado todo se abra, né? Assim, porque o mercado vai se internacionalizando por causa da internet, você vai ter... Daqui a pouco, mesmo aqui internamente, você tem 30 mil fundos de investimento. Então, o desafio para o assessor de investimento é só fazer a seleção, né? Fazer a seleção dos melhores, porque o investidor, na verdade, qualquer investidor, mesmo um investidor mais inteligente e preparado, ele jamais vai ter condições de entender toda essa complexidade de ativos, toda essa quantidade, né? Então, ele jamais vai ter... Então, o papel do assessor até se valoriza, né? Se valoriza porque eu diria que eu tenho uma editora de livros, né? E você sabe quantos livros são editados no Brasil por ano? Você tem uma editora? Tenho uma editora de livros. Estou fazendo um paralelo aqui. Você sabe quantos livros são editados por ano no Brasil? Só no Brasil. 50 mil títulos. Nossa. Faz as contas. Quantos livros você acha que você consegue ler se você começar durante 60 anos, você lê 2 livros por semana?
Faz as contas. Essa conta aí vai me dar mais. Eu sou de humano. Não sei. 2 por semana, dão concessão. Acho que por ano você vai conseguir ler 104 7 por mil ano. livros, né? É. Por aí. É. 7 mil livros. São 104 por É. ano. Então é o seguinte, então qual que é o papel do editor? É selecionar, Fazer uma curadoria. fazer uma curadoria. A questão é a seguinte, cara, a 50 vida é muito mil curta para títulos, você Nos ler Estados Unidos é essa pior bobagem ainda. aqui. A massa de títulos todo mundo norte-americanos é pior ainda. Os norte-americanos deve ser 200 mil, 300 mil. Para mais. Né? Então, títulos novos, 200 mil. É. Né? Porque nos Estados Unidos ainda tem a questão que você traduz muito. Achava que era só o Paulo Coelho. É. Né? Assim, não, Mas Rapaz, só que são poucos que efetivamente são assim, best-sellers. Né? embora a gente esteja fugindo um pouco do... Não, mas a é questão legal. é o seguinte, eu lembro assim, quando a minha editora, eu descobri que todo mundo tem um livro na gaveta, cara. Então, até o porteiro do prédio. Ele O porteiro do escreveu o prédio livro? chegava e falava, você sabe que... o senhor é editor, né? Sou editor. Eu tenho aqui um livrinho que eu escrevi. Falei, até você escreveu um livro, cacete. Olha, Caraca, esse é um dado interessante. É um eu não negócio sabia. interessante. Eu não tinha Tá noção cheio de disso. cara que escreveu um livro, alguma coisa, uma história, cara, entendeu? Mas essa estatística é ficção e não ficção, né? Essa estatística é ficção e não ficção. Ficção. Ficção e não ficção. Então. É a história, ou o cara conta um negócio, contou a história da cidade dele. O cara nasceu na cidadezinha de 1.000 habitantes, ele conta a história. Acha que o mundo todo vai estar muito interessado, né? Eu acho que um ponto importante dessa sua fala, nesse mundo de excesso de informação, é que o papel do assessor, ele se torna relevante para fazer essa curadoria e é um papel faça chuva ou faça sol. Né? Ou seja, mesmo que a gente não tenha IPO, porque mercado de capitais, muitas vezes o pessoal pensa, é ação, é IPO, é negociação. E, na verdade, o que você está dizendo, tem fundo, tem CRI, tem CRA, né? Tem muita coisa nova surgindo. Então, muita coisa. Seja o investidor, seja o assessor, tem que conhecer isso. O papel do assessor é ficar ali garimpando, achando melhor risco-benefício, né? Legal. Melhor retorno versus risco. Quantos fundos tem na prateleira da Ouro Preto hoje? Não, a Ouro Preto ela faz a gestão de quase 130 fundos, 120 e tantos, 130 fundos. Como você seleciona um fundo para entrar na sua prateleira? Só que, mas explicar, a Ouro Preto é um novo mercado de gestão, né? Porque antigamente, se você pegando até os gestores, até os mais bem-sucedidos do mercado, aí, os caras que ficaram bilionários, né? Ouro Preto é o primo pobre desse pessoal. Ainda não a Ouro Preto, assim, você tem a BlackRock e você tem a Black Gold, que é o primo pobre. A BlackRock tem 10 trilhões de dólares e a Black Gold tem 10 bilhões de reais. Já é um começo. É um começo. Um bom começo. É um bom começo. 10 bilhões já é um bom começo. A gente tem mais ou menos 10 bi. Pois é, o que acontece? Antigamente também, o que era? Né? O mercado, quando o mercado era só um mercado de fundo de multimercado, um mercado de fundo de ações, né? Então, pega todos esses, né? o Stuberg, né? Pega o Stuberg, pega Márcio Appel, né? O que era o negócio? É você ter um fundo, né? Um fundo que você tem uma estratégia ali, normalmente está ali especulando moeda, taxa de juros, ações, título público e tal, ali você é um gênio, ou tem um inside information, ninguém sabe. Nos Estados Unidos isso já aconteceu. Ou é um gênio, um cara muito talentoso, eu confio que seja muito talentoso, claro, os caras super bem sucedidos. E você está ali e fazendo e você está dando uma rentabilidade gigante, que todo mundo vai investir ali, está dando uma rentabilidade muito acima da média, né? Ali, né? Coisa difícil que a maioria alcança, né? Nesse novo mercado aí que está surgindo, você tem muito fundo imobiliário, FIP, que são coisas completamente diferentes, né? Desse mercado ali, né? Esse mercado, por exemplo, um fundo de ações, o que você tem que fazer? Você tem que dar mais do que o Ibovespa. Se você dá menos do que o Ibovespa, não faz sentido ter um fundo de ações. Só que está provado que a maioria não dá mais do que o Ibovespa. Né? A maioria dos caras que tentam, às vezes, fazer uma gestão ativa, acaba que eles erram e dão menos. Então, por isso também tem o sucesso dos ETFs. Né? Muita gente vendo onde foi o sucesso da BlackRock. Fez um punhado de ETFs. Cara, fica na média. Fica na média. Eu vou fazer aqui um ETF de ações de não sei de onde, vou fazer um ETF de ações de tal setor, ETF de ações da Ásia, ETF de ações de tudo. Né? Fica na média. Sim. Né?
Na verdade, você se torna muito isso. mais uma empresa de tecnologia de execução da gestão para manter a carteira passiva do que... Isso foi uma grande sacada, né, da BlackRock. Mas esse é o mercado tradicional, né, um mercado que fez os caras ficarem bilionários, né? Imagino que esses que eu citei aí ganharam muito dinheiro aí, né, na gestão de fundos, tiveram muito sucesso, entregaram muito, né? Entregaram muito para os investidores aí, tiveram muito, né? Só que esse outro mercado que vai crescer mais, que vai crescer muito, mercado de FIAGRO, FDIC, FIP, outros papéis, renda Você enxerga esse mercado vai crescer ainda? Já está crescendo. Está crescendo muito. Que é o mercado de securitização de créditos, que é o mercado do private equity, no caso do FIP, né? Esse mercado já não é esse mercado especulativo assim, né? Na verdade, você tem ali ganhos menores, né? Todo mundo ganha menos, mas pelo menos se espera que tem mais previsibilidade também. E aí vem a questão, é claro, você tem que sempre lidar com a questão do risco, né? E esse mercado que eu acho que vai estar se abrindo, que é o mercado de papéis, né? Então, o assessor de investimento lá vende um CRI, um CRA, um certificado de recebível, né? Vários papéis, vários tipos de fundo, ele vai ter lá um leque gigante de fundo e o papel dele vai ser fazer essa seleção, essa curadoria aí, né? Que eu acho que a coisa também vai ficar num volume tão grande, tão sofisticado, que dificilmente o investidor... Fora o fato que o investidor ele age por impulso, né? Não conheço investidor que fica muito preocupado em analisar nada. Falando a verdade. Né? Ele age muito por impulso, assim, o investidor, né? Ele age assim... isso aqui está dando dinheiro, né? Por isso que os caras querem tanto em golpe, né? Indica, eu falo golpe de... Pirâmide, né? Porque o cara fala, você chega para o cara e fala, isso aqui está dando 15% ao mês, né? Cabe ao assessor falar, olha, não tem como dar 15% ao mês. Não tem como dar 15% ao mês. Né? Então, eu acho que é essa a questão. Agora, vai ter um leque gigante e daqui a pouco você vai entrar nos mercados internacionais também. Né? Tudo... Uma curiosidade, desses 130 fundos da Ouro Preto... eu acabei não falando. Qual o percentual deles que é estruturado? Acabei não falando. Um pouquinho. Como a gente tem 90 FDICs, tá? Que fazem... para você ter ideia, a gente faz mais ou menos 100 milhões de operações de crédito, compra de carteira de crédito por dia. Né? Dentro desses FDICs, né? Deve ter uns 6 bilhões ali nos FDICs. A gente tem fundo multimercado, a gente também é uma espécie, um multifamily office, um wealth, a gente tem vários fundos multimercados de algumas famílias, pessoas ricas, né? Fundos exclusivos ali para profissionais. A gente tem fundos de todas as classes da Ambima, tá? FIP, fundo imobiliário, FIAGRO, fundo de ações, né? Mas nossa especialidade é FDIC. A nossa especialidade é FDIC. Tá? E por que a gente não está ali? Porque o nosso público, eu falo assim, a gente não é conhecido ali, eu falo assim, nas plataformas... Está na boca do povo. Não estamos assim na boca do povo, né? Por bem ou por mal, né? Porque você pode estar na boca do povo por razões ruins, né? Melhor pelas razões erradas. A gente não está tanto na boca do povo, porque o nosso público ali, o público investidor nosso, ainda é um investidor qualificado profissional. Basicamente, investidor profissional. Né? A gente não sei quantos investidores a gente tem, uns 3 mil investidores, não sei. A maioria são investidores profissionais, né? Se eu falo de investidores profissionais, são outras gestoras, outros fundos de investimentos, institucional, seguradora, então, assim, famílias ricas, né? Family office, assim. Então, exatamente porque você tem esse know-how da gestão dos direitos creditórios. Porque os nossos produtos são para investidores profissionais. Entendi. Agora que a CVM não permitia que você investisse em FDIC se você não fosse investidor qualificado ou profissional. Então, se você pegar quantos investidores tem em FDICs? 34 mil investidores em FDICs. Quantos tem em fundo imobiliário? 2 milhões. Por quê? Porque quantos investidores tem em fundos de renda fixa? 12 milhões. Né? Porque os bancos jogam os fundos de renda fixa também para os investidores. Hoje, 40% da indústria de fundos, dos 7 tri e meio de fundo está em renda fixa.
Então, mas por quê? Porque o fundo de renda fixa, o investidor de varejo pode investir. Sim. Né? O nosso público, que é um investidor profissional, o cara que tem mais de 10 milhões, é um público muito restrito. Né? Só que agora a CVM está permitindo, né? E também, então, acabava que as operações... E também a gente fazia operações, um FIP, também só para investidor profissional. Né? Às vezes a gente fazia fundo imobiliário e fazia uma 476, né? E só para investidor profissional, porque você pega um número... Também é um trabalho muito menor, né? Você fala com 2, 3, 4 caras ricos, milionário, e resolve o problema. O difícil é conquistar a confiança deles, porque tem uma concorrência acirrada, né? Exatamente. Ser, né? Os caras ficam brigando todo dia. Para mim não me liga não, só para você. Né? Só que nós temos também alguns fundos nas plataformas, né? Temos um Ouro Preto FICFIN, que ganhou prêmios aí, que é o melhor fundo... De fundo multimercado, categoria livre, né? Porque qual é o problema também? Esse mercado de crédito é um mercado tão novo até para o pessoal que não tem as categorias ali. Perfeito. Né? Então, eles te colocam numa categoria que para a gente é fácil ganhar, porque o fundo, em geral, o fundo de crédito não tem muita volatilidade, não tem volatilidade, né? Assim, né? Quando tem algum problema, você sai de baixo. Eu tenho uma curiosidade, /dúvida, até por conta da edição da nova norma de assessores de investimentos. Desde a instrução CVM 558, as gestoras elas podem distribuir diretamente as suas cotas e não por meio de plataformas. Pode né? Desde que ela cumpra os deveres dos intermediários. A gente faz isso. Perfeito. E o que eu queria saber é exatamente se você vê que as gestoras podem ter uma vantagem competitiva, uma vez que agora o assessor ele não precisa mais ter um contrato de exclusividade com uma plataforma e que, eventualmente, ele pode distribuir outros produtos. Já te respondo isso aí. Você acha que os assessores poderão ser distribuidores? A CVM proíbe. A CVM proíbe. O gestor não pode contratar o assessor. O assessor diretamente. A gente não pode contratar diretamente. Isso aí tem as razões ali, né? Por que você acha que existe essa proibição? Tem uma reserva de mercado, mas também para evitar abusos, conflitos, né? Conflito de interesse. Exatamente. Porque a grande luta é o seguinte, o assessor, muitas vezes, vai empurrar para o cliente, né? Falando mal do assessor que não pode. Não pode. Vai ter gente da BAE que vai bater em você aqui. Mas é o seguinte, isso é da vida, né? Às vezes o assessor pode empurrar um produto que não é o melhor para o cliente, é o melhor para ele, né? E a CVM sempre foi uma luta da CVM, né? Tanto é que agora ela quer que fique transparente isso, né? Eu acho horrível isso também, né? Ficar transparente, você tem que mostrar, é constrangedor, né? Né? Aí você tem todos aqueles clientes que não sabia que você estava ganhando tanto, né? Eu não sabia desse ponto. Não é isso? Abrir agora para as pessoas. Ô, João, agora sim, nesse movimento que está surgindo, nessa toda estruturação que se tem, tecnologia, quantidade de fundos, abertura de capital, bolsa lá fora, bolsa aqui, BDR, o cara antigamente não podia operar, comprar papel lá fora, hoje pode comprar via BDR, tudo a regulamentação. O que você, nesse tempo todo que você está no mercado, entende que é a lei? Tudo é legislação. O que muda e o que dá abertura para o mercado é justamente a lei e está dentro da regulamentação. Esse é o caminho. Não entendi muito bem a pergunta. Se o caminho para deixar tudo mais transparente... Não, está dentro da lei é obrigatório, senão você acaba preso. Mas é que eu acho que, até mesmo pelo relato que você deu sobre a oferta pública dos falsos restritos... ali é certeza. A lei você tem que seguir. Não, mas eu digo assim, porque assim, os órgãos que regulam isso, eles, às vezes, têm um pouco de morosidade. Então, dito várias coisas agora. Mas eu acho até que a CVM legisla demais. Né? Caramba, nunca vi tanto. Eu não consigo acompanhar. Eu sou advogado. É muita norma que sai. Nossa. A agenda regulatória é bem congestionada. 2, 3, 4 normas por mês. Eu acho que, aliás, tem que parar de editar normas uma hora, porque para o mercado se adaptar. Porque senão, assim, não pode. Senão também passa uma insegurança, né? O tempo todo está mudando. Então, assim, cara, faz um negócio bem feito para durar pelo menos 10 anos, né? Porque se você muda todo ano também, gera uma sensação de estabilidade, de insegurança, né? Regulatória. Eu acho que, nossa, você vê...
Cara, Mas, na verdade, não ela consigo tem... ler tanta coisa que Mas, na verdade, eu acho que ela tem o mérito de ter criado alguns mercados. Acho que a sua Sim, pergunta criou. foi um pouco nesse sentido. Ela Né? criou vários mercados. Agora, por exatamente, exemplo, quando você permite que investidores de varejo comprem cotas de FDIC, ela pode estar criando aí uma avenida para os FDICs explorarem, né? É que eu penso assim, né, Marco, compartilhando um pouco da minha visão aqui. Se você for ver as regras de governança corporativa, elas estão na lei das SA desde 1976. Mas elas só fizeram a diferença nos anos 2000, quando a conjuntura global acabou viabilizando investimentos estrangeiros no Brasil e permitiu aquela onda de IPOs. Você tem assim, investidor estrangeiro também deve vir mais para o Brasil. É que você tem aquele problema também, a gente perdeu o grau de investimento, né? Então isso afasta muito o investidor. E tem que dar, não pode ter um problema cambial, né? Teve uma desvalorização constante do real aí há muito tempo, né? Então, a gente conhece casos em que conheço um fundo, por exemplo, de um investidor estrangeiro, um ex-diretor do JP Morgan, que fez um fundo lá com a gente e que estava comprando precatórios. Aí ele comprava precatórios, todo ano ele ganhava 30% comprando precatórios lá no fundo. Mas depois de 5 anos, a desvalorização da moeda levou toda aquela rentabilidade, né? E aí você tem um outro problema também, que você paga, e isso ainda piora a situação, porque você paga um lucro em reais, mas que você não teve o lucro em dólar. Então, isso também é um problema da Receita, né? A Receita tinha que entender o seguinte: o investidor estrangeiro, ele tem que ser taxado em dólar, se ele investiu em dólar. Porque a rentabilidade tem dele em dólares. Mas ele é taxado pelo investimento que ele fez no Brasil, em reais. Então, olha que coisa bizarra. Ele pode ter ganhado algum dinheiro aqui, mas pela desvalorização da moeda, ele perdeu em dólar e está pagando imposto. O cara não entende. Entendi. Porque fala, estou pagando 15%, eu perdi, né? Mas sabe que em reais ele ganhou. Entende? Isso é um grave problema também. Eu acho que você tinha que ter uma legislação que falou, cara, você investiu em dólar, você está recebendo em dólar, né? Não vou aqui exportar a desvalorização da moeda, né? Não vou exportar imposto. Mas isso não muda nem com o novo marco regulamentar do Dória? Não, agora não. Agora você tem as exceções. Por exemplo, agora a FDIC, o investidor estrangeiro está isento. Está isento. Assim como... Mas o Brasil tinha, né? O resto no mundo todo é isento, né? Se você quiser investir em ações, acho que na França está isento, que é o país mais socialista, né? Mais tributo que o francês, mas acho que é isento. Aqui também tinha que ser isento, porque você quer atrair tal, né? Eu acho que também tem aquela coisa de achar que o dinheiro é do próprio brasileiro. Entendi. Mas tinha uma coisa que eu queria falar, que estava conversando lá atrás, a questão do investimento estrangeiro, né? Sim. É que antigamente tinha muitas restrições, né, para você investir no estrangeiro, até o brasileiro não podia, hoje o pessoal físico pode investir o que quiser lá fora, tá? Agora, você tem restrições para fundos de pensão, né, que eu acho que isso aí sempre vai ter que existir, tá? A gente não pode correr o risco de todo mundo sair correndo, botar o dinheiro lá fora e o país ficar sem grana. Tem que ter um certo freio para a mobilidade de capitais. Tem que ter um certo freio, né? Salvo engano, o fundo de pensão acho que pode aplicar 10%, porque eu vejo muito proposta de liberar geral, sabe? Né? Você tem certos tipos de fundo também, tá? Eles olham muito como uma coisa... eles olham muito como um negócio, assim, uma preocupação de risco, certo? Eu vejo muito mais como um problema de segurança nacional, né? Vamos falar, pô, o cara da época militar aqui. Porque segurança nacional, porque eu falo que se você abrir totalmente, né, poucos países podem ter essa liberdade. Os Estados Unidos é um deles, né, claro. Porque é um país. Mas quando a coisa vira, né, você vê que as regras também lá mudam, né? Sim. Ô, João, quanto tempo tem Ouro Preto? 11 anos, 12 anos, foi em 2011. O primeiro fundo saiu em 2011. A gente fez em 2010, mas de 2010 a 2011 é aquele problema regulatório, aprovação na CVM, né? Na época, acho que não tinha, a Ambima não tinha que aprovar. Hoje você vai pela Ambima mesmo, né? Você pode fazer uma gestora. E depois, mesmo que depois que você faz ainda, aí também você tem que aprovar os fundos nas casas, então tem toda aquela burocracia. Tudo você pegou uma época em que o pregão tinha acabado, né? Em 2009, 2010, Isso. ali, justamente nessa época. Eu conheci o pregão antigo, né? Que era o pregão
analógico, sem né? pitch. Analógico. Você chegava lá que as Da pessoas... roda. Da roda, né? Eu lembro que... BMF ou Bovespa? Dos dois, né? Que você tinha que fazer... Eu cheguei a fazer, assim, pela corretora, fazer um estágio lá dentro do pregão, né? Aquele negócio ficava na roda lá e tal. As pessoas não sabem como é que funciona. Alguém já contou essa história? Alguém contou como é que funciona? Não? Do pregão Nova Voz? Não, pode contar pra gente. Não, que era muito simples, né? Você via aquela gritaria, aquele pessoal gritando, e como não tinha computador, né? Você não tinha ainda microcomputação, então cada rodinha ali, você estava, na verdade, negociando ações de uma empresa. Então, a rodinha da Petrobras ali, então assim, tá todo mundo em torno da Petrobras. Aí o cara chegava, né? Aí eu ficava lá, cheguei a fazer lá um pouquinho, né? Tô vendendo aqui, ó, Petrobras. Aí você tinha a boleta, né? Aí você, tô vendendo aqui né? Gritava, aí o cara... Né? Você fala, tô vendendo aqui, sei lá, nem lembro como é que era. Tô vendendo aqui 1 milhão de ações da Petrobras, né? 100 mil para mim aqui, ó. Aí chegava, você assinava a boleta aqui, colocava 100 mil, tô vendendo por tal valor. Pegava aquela boletinha assim e jogava num caninho, num escaninho, aquele escaninho. Um topogã. Um topogã. Chegava na mão da menina lá, que ela vai e digitava, né? Colocava os negócios. Um mundo bem analógico, né? Você imagina isso aí. Você sabe que esse topogã, essa boleta, ela foi inspirada naquela zebra, sabe, da coluna do coluna do meio, de loteria. Loteria esportiva? Foi quando o Branco uma vez contou isso, o Zé Carlos Branco, que era o diretor da BMF, ele contou para mim e falou que eles chegaram e falaram, como é que a gente vai fazer para registrar, né? Aí eles olharam a loteria, zebra, coluna do meio, coluna 1, fizeram uma igual. Então, preenchia naquilo lá, né? Você colocava lápis e ia colocando o valor. E aí jogava no topogão, o cara registrava, e aí o auxiliar ia bater boleta lá depois de... Era arcaico, né? Aquilo lá, né? Cara, muito arcaico, né? Você imagina. Olha hoje, já com a computação, aí não tinha como manter aquilo, né? Porque aquilo ia ficar um folclore danado. E aí, quando acabou... Não, eles mantiveram durante um certo tempo, Sim, só para fingir ali, né? Aí acontecia, sei lá, 0,001% das transações acontecia ali só para... Mas quando acabou o pregão, né, João? Teve uma galera que... O cara que era, por exemplo, diretor de corretora, era gestor de fundos, os caras começaram... Gestor de banco também. Os caras começaram a sair abrindo um monte de family office. Abriu, foi um momento, assim, bem interessante, né? E justamente na época que você... acabou... E demora muito a documentação para o processo. Hoje deve estar demorando de 6 meses a 1 ano. Né? Antigamente era mais? Antigamente, o que acontecia? Que antigamente passava pela CVM, demorava às vezes por outras razões, né? Porque aí a CVM meio que terceirizou isso aí para a Ambima, né? Fez um convênio com a Ambima, transferindo. Ficou um pouco mais célere hoje, né? Para poder ficar mais célere. Talvez isso tenha facilitado o gestor. O número de exigências foi aumentando. A burocracia foi aumentando. Hoje, se faz a gestão, tem 10 manuais. Você tem que apresentar 10 manuais. Manual para mostrar a estrutura para estrutura. Naquela época era mais simples, né? Era mais simples. Demorava menos naquela época? Acho que demorava menos. E eu acho que tinha um atraso porque a CVM às vezes não dava conta. Né? Então, a CVM meio que fez um convênio com a Ambima, mas acontece que burocratizou mais, então... Ficou elas por elas. Ficou elas por elas, exatamente, por causa disso aí. E hoje, então, a Ouro Preto, então, em termos de futuro, né? Além de continuar aprofundando no mercado de FDICs, vocês pensam em explorar algum outro segmento? Sim. Está com vários projetos lá. Legal. Fiagro, fundo imobiliário, mas FDIC também vai crescer absurdamente. E a gente vai continuar, assim, um fundo também com outras estratégias, né? Porque isso é tudo modismo, né? Às vezes, um fundo quantitativo, um fundo long short, você sabia disso, né? Aí desaparece. Eu lembro que lá atrás era o fundo alavancado, derivativo. Hoje ninguém fala em derivativo, né? É causada, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para você, para puxar o lado do cara que vai ser o futuro assessor de investimentos e que possa vir trabalhar para você um dia, né? Qual seria uma qualidade que o cara tem que fazer, por exemplo, para ingressar hoje? Como é que você contrata um funcionário? Onde você busca? Como funciona todo esse trâmite? Não, a gente tem um headhunter, né? Uma pessoa que contrata aí no mercado, né? Mas
eu acho que é fundamental. O cara já tem que começar com certificações, né? CPA 20, no mínimo, né? CPA 20, né? Tudo que ele puder fazer, CEA, tudo que ele puder fazer de certificação, né? Agora, às vezes acontece aquele cara que tem todas as certificações e não entende nada, porque nunca trabalhou. Prova, mas né? acontece Só sabe fazer prova. Acontece ao contrário, daquele cara que Sim. é da Acontece prática que não tem certificação? Sim, acontece também. Porque certificação é uma coisa moderna, né? Há 10, 15 anos não tinha nada. Há 10, ninguém fazia. Então, né? certificação. Para você, há 10 anos, não tinha o CGA. Para você montar a gestora, você tinha que ter alguém mostrar que já tinha trabalhado pelo menos mínimo 3 anos com algum gestor. Então, o cara tinha que fazer um gestor, só tinha 200 gestores no mercado, né? E aquele gestor tinha que fazer uma carta falando, esse cara trabalhou comigo aqui e era responsável por isso, trabalhou durante 3 anos, né? Era isso. Tinha uma reserva de mercado ou enorme, então né? era notório saber, ou um cara que tinha notório saber, ou então 5 anos também, num cargo lá de importante, que ele tinha algum relacionamento com, né? Para você ter uma ideia, eu tinha um amigo meu que era diretor do CIT, tentou tirar naquela época a autorização para virar gestor, foi negado. Eu tinha dono de corretora. Dono de corretora não conseguiu tirar? Não conseguiu, porque você tinha que provar que você trabalhou efetivamente durante 3 anos como gestor. Era assim que era feito. Né? Aí criaram o CGA, e hoje você faz a prova e automaticamente você já está autorizado a ser gestor. Com isso, veio muita gente que só passa na prova. Sim. Mas é difícil a prova? Não é fácil. Não é fácil, mas o cara que só sabe a teoria é um problema. É difícil. É um problema, né? Sim. É um problema. Tanto o cara que só sabe teoria, tem aquele também que só sabe a prática também, mas que não estuda, né? Também é um problema. São 2 problemas. Bom, na verdade, então, você que está assistindo esse podcast agora já sabe, certificação é o caminho para você certificação, ingressar sem dúvida, nesse mercado. É. Se a reta final aí, como uma última pergunta para o João? Claro. O que a gente precisa para o mercado de capitais brasileiro ser mais protagonista em relação ao mercado bancário? Né? Se profetizou aí que as gestoras vão dominar os bancos, mas o mercado de capitais como um todo. Eu sei que esse movimento Isso está acontecendo. Então, você acha que é só uma questão de tempo? Só uma questão de tempo. Está acontecendo. Os bancos antigamente nem olhavam para as gestoras. Hoje eles estão investindo em gestoras, estão comprando gestoras. Eles mesmos estão vendo esse movimento, né? Então, isso está acontecendo. Isso não me preocupa, assim, entendeu? Eu acho assim, o mercado de capitais brasileiro, ele é o 4º maior mercado de capitais do mundo. Assim, quantidade de fundos, isso e aquilo. É um mercado, eu acho, bem sofisticado, tem uma legislação excelente, uma regulamentação excelente, tem excelentes profissionais. Eu vi isso de gente, de cara que trabalha na Place em Luxemburgo, Suíça. O cara do Brasil falou, cara, os profissionais na área financeira aqui são muito bons, né? Que trabalham nessa área de finanças, isso não me preocupa. O que me preocupa é o Brasil não dar certo, é o que o Marcos de Boas fala. Ou seja, o problema é que não adianta você ter tudo preparado para um bom mercado de capitais se as empresas estão quebrando, se você tem uma carga tributária gigante, complexa, todo esse problema trabalhista, que é um negócio que só existe aqui no Brasil, né? Você paga o funcionário em duplicidade, essa loucura toda só existe aqui. Essa loucura de impostos, essa carga tributária de país de primeiro mundo, né? Como diz o Delfim Neto, o Brasil podia se chamar Engana, né? Carga tributária de Inglaterra e serviço de Gana. Complicado. Engana, né? Assim, a carga tributária é maior que a carga americana, né? E, assim, um dinheiro super mal gasto, né? E não estou nem falando de corrupção, mal gasto mesmo. Má qualidade. Má qualidade. Assim, todo o dinheiro no Brasil é gasto com funcionalismo público ou com aposentado, pior ainda, com aposentado. Você gasta para o cara se aposentar, quer dizer, as pessoas mais jovens estão se sacrificando para pagar o aposentado, né? do funcionário público aposentado, né? É um absurdo isso. Eu acho que... E acontece que o brasileiro não se toca, né? Não se toca desse problema. Assim, não dá para todo mundo viver às custas do Estado, né?
Eu acho até que o Brasil sempre foi um país patrimonialista, né, com famílias ali que viviam às custas do Estado. E aí só mudou a justificativa para você ficar parasitando o Estado. Hoje a justificativa é o socialismo, né? Não, porque eu acho que o mercado é um negócio que deu certo. É igual agronegócio no Brasil. Tem coisas no Brasil que deu certo, né? Futebol, até pouco tempo atrás, tinha dado certo. Não, viu, futebol. Futebol já não está dando tão certo. Não, mas deu muito errado, certo, cara. Deu muito certo durante muitos anos. Deu muito certo. Uns 40 anos deu muito certo. Agronegócio deu certo. O mercado de capitais também, eu acho que é sofisticado, bons profissionais, boa legislação, está crescendo bastante, sistemas. Então, isso não me preocupa. Agora, não adianta nada você ter, né? Se você não tem um país que esteja crescendo, um país que não é um país assim disfuncional que nem o Brasil é. Né? Acho que o problema é exatamente esse. Tanto é que eu sou pessimista em relação a esse ano. Em relação ao mercado de capitais, eu sou super otimista. Acho que o mercado de capitais vai crescer muito. Agora, eu sou super pessimista nesse ano, porque você vai ter uma crise lá fora, né, que eu acho que estourou a bolha lá fora, vai vir uma crise lá fora, vai se somar a crise lá fora com a crise aqui dentro também das coisas estarem engrenando ainda, né? Assim, um governo que entrou com o propósito de gastar e não entendeu que isso nunca deu certo, né? Sempre levou o Brasil para o buraco, mas às vezes deu certo em algum momento, e agora esse momento não tem mais o que gastar, né? Bom, são momentos desafiadores gastar, aí que a gente tem pela frente, né? Vamos ver o que aguarda. Ô, João, olha, quero agradecer demais, acho que primeiro a sua parceria com a gente no projeto, com esse projeto. Acho que a Ouro Preto aí, desde o começo, apoiou bastante a gente. Você aqui com a gente, a presença, de se deslocar do podcast. Então, assim, obrigado mesmo, sabe? Acho que falam no meu nome, no nome do Isaac, no nome do Francisco que está ali. Muito bacana ter você com a gente nesse projeto. Eu espero que, de alguma forma, né, isso reverbere para você bons profissionais, porque você está contribuindo com o que a gente está tentando, a qualidade do assessor de investimento no país. E que esse mercado fique um mercado cada vez mais robusto, para que as coisas cresçam da forma certa. Então, assim, você está fazendo parte desse projeto como entrevistado, como patrocinador, como, enfim. E acho que tanto eu, as pessoas que estão assistindo aí, compartilhar esse conhecimento é muito importante para todo mundo. Obrigado, viu? Eu que agradeço. AI 4.0, o futuro da assessoria de investimentos no Brasil. Esse projeto foi realizado pela ABAE, Associação Brasileira de Assessores de Investimentos, com incentivo da B3 Educação e com apoio de Gorilla, Ouro Preto Investimentos, Champs Advogados, Kinitro Capital,